Meus irmãos, boa noite. Que Deus, Jesus e os Espíritos amigos nos assistam nesta noite para crescermos mais, para aprendermos mais. Bem, a minha exposição hoje requer explicações antecipadas. Quando fui convidado por Sônia para participar de uma noite de palestras, através dessa moderna mídia, disse para ela que não estava bem, não estava disposto, estava travado. Esse foi o termo. Lógico que tenho meus motivos. Mas ela insistiu e aí fomos buscando na memória algo que pudesse explanar e trazer reflexões para todos nós. E começamos compondo a exposição, as ideias. Só que veio a doença do nosso irmão Marconi, culminando com seu desencarne. E mais uma vez fiquei travado, sem ânimo. Lógico que iria fazer a exposição projetada de alguma maneira. Daí recebia de nosso irmão Dercílio um convite grave e sincero que era para falar sobre a vida de Joana d'Arc nos 75 anos do educandário espírita Joana d'Arc. Fiquei sabendo também que Marconi foi consultado e incentivado a fazer tal exposição anteriormente. Aceitei o convite e mudei o foco da minha exposição. O título é o mesmo, Missão. Bem, a vida de Joana d'Arc é grandiosa, contada de diversas formas por diversos escritores e historiadores, inclusive por pessoas que chegaram a emitir pensamentos totalmente descabidos sobre a nossa heroína. Na realidade, eu vou ler um resumo do livro Joana d'Arc, Médium, por Leon Denis, que encontrei na internet. Sei que ela merece algo mais soberbo, mas é o que eu posso fazer no momento. Espero que nos traga reflexões grandiosas sobre essa jovem que enfrentou a guerra para cumprir o que as vozes em nome de Deus pediram para ela. Colocarei na íntegra a parte final de seu martírio, pois nos encherá de força e luz a bondade e misericórdia de Deus e de Jesus, que consta, logicamente, no final do capítulo do livro. Uma coisa tem que ser dita: todo mérito será para os autores dos textos, cabendo a mim apenas o esforço de levar a mensagem sobre Joana d'Arc. Vamos lá. Mas antes do resumo sobre Joana d'Arc, acrescentei uma pequena parte do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, título A Paciência, que diz assim para todos nós: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Um espírito amigo, Havre, 1862. Para quem não sabe, um espírito amigo, hoje, segundo Divaldo Franco, em 2 livros que encontrei a referência, ele se refere a Joana de Ângeles. Então, desde já, muita paz. Vamos fazer o nosso trabalho com amor, com dedicação,
na esperança que todos nós tenhamos mais luz, mais paz desde já. Joana d'Arc, médium, Leon Denis, resumo. Diz assim: a França era um país curvado ao poderio inglês. Não era propriamente um país como hoje é conhecido. Constituía-se de vários feudos, pedaços, donos. E foi numa aldeia ignorada até então que, em 1412, nasceu uma criança que se tornaria célebre e célebre faria Dom Remy. Filha de pobres lavradores, aprendeu a fiar a lã junto com sua mãe e guardava o rebanho de ovelhas. Teve 3 irmãos e uma irmã. Não aprendeu a ler nem a escrever, pois cedo o trabalho lhe absorveu as horas. A aldeia era bastante afastada e os rumores da guerra demoravam a chegar. Finalmente, um dia, Joana d'Arc tomou contato com os horrores da guerra, quando as tropas inglesas se aproximaram e toda a família precisou fugir e se esconder. Aos 12 anos, começou a ter visões. Era um dia de verão, ao meio-dia. Joana orava no jardim próximo à sua casa, quando escutou uma voz que lhe dizia para ter confiança no Senhor. A figura que ela divisou, identificou como sendo a do arcanjo São Miguel. As 2 mensageiras espirituais que o acompanhavam, Catarina e Margarida, santas, conforme a igreja que ela frequentava. Eles lhe falam da situação do país e lhe revelam a missão. Ela deve ir em socorro do Delfim e coroá-lo rei da França. Durante 4 anos, ela hesitou e a história de suas visões começou a se espalhar. Ao alvorecer de um dia de inverno, ela se levanta, está decidida. Prepara uma ligeira bagagem, um embrulhozinho, um bastão de viagem, murmura adeus aos seus pais e parte. Nunca mais aquela aldeia da Lorena haverá. Vai a Vaucouleurs, onde reside um de seus tios, que nela crê e a acompanha até Chinon ou Quinon, ao Palácio Real. A situação era muito grave. A Guerra dos 100 Anos atravessava um momento decisivo. O Delfim Carlos era demasiado fraco para tomar uma decisão. As forças inglesas tomam quase todo o país e ele deve enviar reforços a Orleans. Contudo, poucos são os soldados que ele dispõe, e não há um líder para os comandar. Exatamente neste momento é que Joana se apresenta no palácio. A camponesa iletrada viajara 10 dias e 10 noites para chegar a Chinon ou Quinon. Afirma que os mensageiros celestes a enviam. Ela deve ver o Delfim e depois liderar o exército para liberar Orleans. Carlos recebe a notícia com espanto e resolve pôr à prova a menina. Esconde-se entre os seus cortesãos, mas, tão logo ela adentra a sala,
não hesita em se dirigir a ele e o saúda como o herdeiro legítimo do trono de França ou da França. Era uma prova, com certeza. Afinal, o boato que mais espalhavam os ingleses para desacreditar o herdeiro era que ele não era filho legítimo do velho rei Carlos VI, ou sexto. Na sequência, em entrevista particular, ela lhe recorda os termos da prece que ele sozinho, em seu oratório, dirigira a Deus um pouco antes dela aportar em Chinon. As vozes a orientam em tudo. A espada que usará nas batalhas é descoberta enterrada na igreja de Santa Catarina de Feboir. Às vezes, a despertam quando ela repousa em Orleans, ignorando o ataque que fora desferido sem seu consentimento. Os guias espirituais lhe predizem que será ferida a 7 de maio de 1429. E também lhe falam que ela não deverá durar mais do que um ano. Por isso, ela tem pressa, toma Orleans, pede ao Delfim que vá a Reims e ele é coroado rei. Coroado agora, Carlos nada mais deseja. Mas Joana sabe que sua missão não terminou e prossegue nas batalhas. As vozes a previnem que será presa, bem assim o seu fim trágico. Traída, é vendida aos ingleses, que a entrega ao tribunal da Inquisição. Todo o processo é uma farsa. A acusada não tem o mínimo direito, nem mesmo advogado de defesa. Testemunhas só de acusação. Acusam-na de feiticeira e herética. Tudo é levado à conta de sacrilégio e imoralidade. O fato de usar roupas masculinas, de falar diretamente com santos e não respeitar a igreja, de conviver com homens nos campos de batalha, de manejar a espada. O objetivo era provar que Joana era uma enviada do demônio. Consequentemente, se desmoralizaria o rei Carlos VII. Afinal, que espécie de rei era aquele que se deixara enganar por uma bruxa? Durante 6 meses, ela é submetida a uma verdadeira tortura moral. Os interrogatórios são longos, cansativos. Finalmente, a execução se dá na Praça Central de Rouen, ou Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Seu cabelo foi raspado e, por temer-se a reação do povo, 120 homens armados a escoltam até o local. Ela é atada a um poste e a fogueira é acesa. Os carrascos põem fogo à lenha e turbilhões de fumaça se enovelam no ar. A chama cresce, corre, serpeia por entre as pilhas de madeira. O bispo de Beauvoir acerca-se da fogueira e grita-lhe: abjura! Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde: bispo, morro por vossa causa. Apelo do vosso julgamento para Deus. As labaredas rubras, ardentes, sobem mais e lambem-lhe o corpo virginal. Suas roupas fumegam. Eila que se torce nas ataduras de ferro. Alguns minutos depois, em voz estridente, lança à multidão silenciosa, aterrorizada, estas retumbantes palavras:
Sim, minhas vozes vinham do alto. Minhas vozes não me enganaram. Minhas revelações eram de Deus. Tudo que fiz, fi-lo por ordem de Deus. Suas vestes incendiadas se tornam uma das centelhas da imensa pira. Ecoa um grito sufocado. Supremo apelo da Marte de Juan, o Juan, ao Marte do Gólgota. Jesus! E nada mais se ouviu. Além dos estalidos que o crepitado fogo produz. Quero me desculpar a emoção. No livro, temos essa indagação que fechará com o que eu falei para vocês da beleza de Deus para com todos nós. Terá Joana sofrido muito? Ela própria nos assegura que não. Poderosos fluidos, diz-nos, choviam sobre mim. Por outro lado, minha vontade era tão forte que dominava a dor. Prossegue o livro, o texto, dizendo assim: está morta a Virgem da Lorena. O espaço todo se ilumina. Ela se eleva e para acima da terra, deixando após si um rastro luminoso. Já não é um ser material, mas um puro espírito, um ser ideal de pureza e de luz. Os céus se lhe abriram até o infinito, ao infinito. Legiões de espíritos radiosos vêm-lhe ao encontro, ou lhe formam um cortejo. E o hino do triunfo, o coro celestial da boa-vinda, repercute nos espaços siderais. Salve, salve, aquela que o martírio coroou. Salve, tu que, pelo sacrifício, conquistaste eterna glória. Joana entrou no seio de Deus, nesse foco inextinguível de energia, de inteligência e de amor, cujas vibrações animam o universo inteiro. Muito tempo permaneceu mergulhada nele. Afinal, um dia, saiu de lá mais radiante e mais bela, preparada para missões de outra ordem, nas quais adiante falaremos. Deus, em recompensa, lhe deu autoridade sobre suas irmãs do céu. Bem, meus irmãos, permitam ainda colocar um texto do espírito do irmão X, ou Humberto de Campos, que se encontra em Estante da Vida, intitulado O Anjo Solitário. No final, a gente vê a grande relação do Marte do Gólgota com Marte da França, com a Marte da França. O Anjo Solitário. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor
e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o peito ferido, como ali insufladores energias novas, como ali insuflar energias novas. Os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, desferindo comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores de justiça, depois de oscularem as mãos quase hirtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento, a reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como ali prepararem o banquete da ressurreição. Quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que, naturalmente, cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. E, em êxtase, elevou-se do solo em que pousara os braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. Meus irmãos, para finalizar, retornando à vida de Joana d'Arc, vamos encontrar nas conclusões do livro que nos guiou, parágrafo que fala uma das lições de nossa heroína, que diz: nas horas de crise e de provação, a humanidade não fica abandonada a si mesma. Do alto, socorros, forças, inspirações descem para a sustentar e guiar em sua marcha. Quando o mal triunfa, quando a adversidade se encarniça contra um povo, Deus intervém por meio de seus mensageiros. A vida de Joana é uma das manifestações mais brilhantes da providência na história.
Irmãos, espero ter somado, contribuído nesta noite, pedindo perdão, desculpa pela emoção, pedindo também até, se vocês ouviram, barulhos passando, não é nada místico, é que eu moro próximo ao aeroporto. Então faz um barulho, tem hora que eles passam. Repito, com este singelo trabalho que falou de forma tão reduzida sobre a nossa heroína e mentora Joana d'Arc, aos 75 anos de aniversário do nosso educandário espírita Joana d'Arc. Muita paz para todos, uma boa noite.